Repórteres em Ação. O resumo do dia a dia. Hoje, só eles têm o poder da informação. De segunda a sexta, a partir das 6 p.m. até às 8 da noite. Em casa, no trabalho, no carro, pra onde for. Leva a rádio que toca você. Leva o som da Gazeta, leva. E agora no Di Pizza, de terça a domingo para o almoço, delicioso buffet de comida brasileira. E aos sábados, suculenta feijoada. Venha saborear o melhor da culinária brasileira no Di Pizza. Além disso, o Di Pizza é um lugar bonito e agradável para você fazer negócios e reuniões. Di Pizza, bar e restaurante, 7625 North State Road 7, Parkland. Ligue 954-688-9701. Nossos laços estão aqui, traços que eu nunca esqueci. A coragem de partir, sempre lembro de sorrir. Abra a janela da sua casa, deixa o Brasil entrar. Sling TV, o Brasil na sua casa. Assine agora mesmo. sling.com/Brasil. Oi, pessoal, são 12 horas com 47 minutos. Sejam todos bem-vindos aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Gazeta News. Eu sou Neise Cordeiro com o programa Tá Na Hora, dando as boas-vindas para todos os nossos ouvintes e também quem está acessando agora o Facebook Live de hoje. Bem, o assunto, né, só para iniciar, só para explicar um pouquinho para vocês, hoje seria o boletim do consulado, mas excepcionalmente hoje nós vamos abrir aqui o nosso programa para um assunto bem interessante. Nós vamos falar de língua portuguesa e conversar com mulheres que estão fazendo a diferença aqui no sul da Flórida, divulgando o nosso idioma para a comunidade. Então eu quero dar aqui as boas-vindas para Aline Wilber e também para Andréia Skromovas. Espero que eu esteja falando o nome correto das duas, né? Bem, a Aline Wilber, ela é a coordenadora do Clube do Livro Virtual e também de outros projetos de leitura aqui do sul da Flórida, e também ela vai falar sobre os projetos que estão acontecendo ao redor do mundo, claro. E nós temos aqui a Andréia Skromovas, que ela é professora, é psicóloga e também escritora, e também vai falar sobre o seu trabalho, né? O que ela tem divulgado aqui também para toda a comunidade. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu quero iniciar aqui com a Aline, né, Aline? Que você pode falar para nós, né? Você é gaúcha também, né? É mais uma xará minha aqui, né? Vinda do Rio Grande do Sul. Tem muitos gaúchos, né? Muitos gaúchos. Só que, assim, quando eu fico com vontade de tomar um chimarrão, né, eu nunca acho, mas quando tá tudo certo, aí eu encontro um monte de gente por aí. Tá, olha só, só quero ter certeza que o nosso microfone tá funcionando, meninas. Será que você tem como falar aqui nesse microfone pra mim, Aline, um pouquinho? Tenta... Oi. Eu acho que esse aqui tá funcionando, né? Teste. Então, acho que vamos tentar falar deste microfone. Pode deixar o outro aí do seu ladinho mesmo, tá certo. Daí as duas compartilham o microfone pra gente, tá claro. bom? Então, deixa eu só ver aqui, está tudo certo. Fala pra mim aí, Aline. Oi, tudo bom? Peraí, de novo. Oi, teste, som. É este aqui mesmo. Então, nós vamos deixar esse aqui pra trás. Então, gente, fala pra nós, Aline, um pouco do seu trabalho, né? Ao que você está se dedicando, que tipos de projetos, né, que você tem, sim, planificado aqui pra comunidade, pra divulgação da língua portuguesa, né? Sim, então tá. Bom, como você falou, né, eu sou do Rio Grande do Sul, já tenho estado aqui na Flórida há 4 anos e nos Estados Unidos mais ou menos uns 10 anos. E eu sou professora, coordenadora educacional e sempre ensinando português e também tentando sempre expandir a cultura brasileira, né? Sim. Principalmente aqui na América, onde há uma necessidade, porque existem muitas famílias com alunos, com filhos, né? Os filhos são filhos de pais brasileiros e quando eles crescem,
às vezes se perde um pouco dessa cultura e também se perde um pouco da língua. Então, esse projeto de Clube do Livro, na verdade, ele é um projeto para, né, estimular a leitura, estimular a língua portuguesa e também conectar crianças da América com crianças que falam português de outras nações. Exatamente, que é um projeto bem interessante que nós, para o pessoal que não estava presente, né? Nós nos conhecemos na Feira da Educação no último fim de semana, que aconteceu aqui em Boca Raton. E vocês estavam na primeira Feira do Livro, né? Que está sendo divulgada aqui também na região. Então, você mencionou, né, que há um projeto que são 2 continentes. Sim, como que é o nome? É um projeto chamado 2 Continentes, 4 Gerações. Sim. Né? É baseado neste livro aqui, né, da Betty Rosen e do Peter Hayes. É um livro em português, tem também a versão dele em inglês e espanhol. Sim. Então, esse clube virtual do livro, né, eu seleciono livros importantes que eu acho assim que é muito importante para a criança brasileira, criança americana aprender. E aí o aluno aqui dos Estados Unidos, de uma escola, ou também pode ser de uma escola, um grupo privado também, um grupo de alunos leem o livro e aí eles discutem esse mesmo livro com turmas do Brasil, ou com turmas de Moçambique, ou com turmas de Portugal, enfim, com algum país que fale a língua portuguesa. Uau, e isso que eu achei interessante, né? Que tudo virtualmente. É virtual, então não tem custo, é gratuito. Nós fizemos um projeto piloto, né, com uma turma de Miami, aqui em Doral, né, a Downtown Charter Elementary School. É que vocês estão vendo algumas imagens desse projeto, das classes, né, dos alunos também, do envolvimento. Exato, os alunos leram, a escola comprou os livros, né, da editora Sem Fronteiras, aqui dos Estados Unidos, da Betty Rosen. E eles leram esse livro, só que é difícil de você só ler ele, né, sem ter uma conexão maior. Só uma leitura pela leitura, ela não se expande tanto. Então eu trouxe uma escola de Presidente Prudente, uma escola carente que, né, você sabe que a situação no Brasil, a situação de escola pública do Brasil é difícil. Sim. Então, essa escola de Doral, Downtown Doral Charter Elementary School, eles levantaram $200. Né? Até queria agradecer a Pipa, a Simone Campos por ter ajudado a levantar esse dinheiro, e eles doaram esse dinheiro. Sim. Agora, essa escola de Presidente Prudente tem livros, os mesmos livros, né, em português. Sim. Tem esse 2 Continentes, 4 Gerações. E essas 2 turmas, lá em Presidente Prudente e aqui na Flórida, aqui em Doral, Miami, estão lendo e discutindo a importância, os pontos desse livro. Esse livro fala sobre imigração, esse livro fala sobre história. É muito interessante. E do ponto de vista de um imigrante, de uma criança que mora aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que esse livro é interessante. Então, eles começaram em maio, essa conexão. Sim. As 2 turmas estudando, lendo. Também minha organização, ela provê atividades pedagógicas para que a leitura e compreensão seja feita. E nós fazemos encontros virtuais, né? Na base de mais ou menos uns 4 por livro. Depende do livro. Como esse livro aqui ele é um livro interessante, tem muita coisa pra gente falar, é muita história, geografia, né? Eu faço 4 encontros virtuais, onde as 2 turmas ao mesmo tempo se reúnem através de uma câmera, de uma webcam, e falam sobre a perspectiva deles, né? Qual foi, o que eles acharam interessante. Também cada um fala a sua própria história de imigração. E também a autora, os autores do livro também participam dessas reuniões. Nossa, que legal. É, e qual é a idade, assim, das crianças, né, Aline?
esse livro, ele é voltado mais a crianças assim, de 4º ano do ensino fundamental até o 6º, 7º ano também, né? Tudo depende do nível de proficiência do aluno. Mas nós estamos agora também abrindo um novo clube do livro. Sim, fala pra nós desse projeto. Que é para as idades mais, as idades menores, né? Sim. De 1º, 2º e 3º ano, né? Até 4º ano também, que é o Temos de Encontrar o Coloca Frog. bem na câmera pro pessoal ver. Aí, ó, Isso. legal. Também da Beth Rosen, do Peter Hayes, né? Esse livro, inclusive, ele foi adotado pelas escolas públicas do Brasil. Muito bem. Foi adotado pela escola pública e as escolas públicas. Então, eu estou agora, né, chamando escolas, né, que queiram participar desse projeto internacional, que queiram ler o livro, discutir e fazer atividades com as crianças virtualmente, né? Na verdade, os dois, o 2 continentes, 4 gerações e Temos de Encontrar o Frog. Os 2 projetos estão abertos e à procura de participantes. Claro. E o que seriam, quais seriam as atividades que esses participantes participam, né, deste projeto? Que tipo de atividades que eles fariam? Sim. Por exemplo, eles podem entrevistar escrito, né? Atividades escritas, atividades faladas. Os alunos também podem fazer vídeos. Os alunos podem expandir. Por exemplo, tem uma turma que está fazendo entrevistas com os seus próprios familiares sobre imigração. E eles vêm numa plataforma, né? Uma plataforma open source, né? Que é o Google Classroom. A gente insere esses vídeos, a gente posta atividades para as crianças fazerem tanto em casa quanto na sala de aula, né? Então são atividades práticas relacionadas à leitura, relacionadas ao tópico do livro. Então não só aquela coisa chata de escrever, mas atividades que eles, por exemplo, como uma entrevistar alguém e discutir essa entrevista, discutir essa pesquisa com crianças do Brasil. Sim. Então, é muito interessante que haja essa conexão, né? Mesmo que virtual, porque é legal, assim, vocês, por exemplo, é muito interessante vocês poderem ensinar a crianças aqui nos Estados Unidos e ao mesmo tempo o mesmo conteúdo, o mesmo livro, sem a barreira de impedimento, assim, de nível social, a falta de recurso, né? Porque deve ser difícil também, por exemplo, montar uma estrutura para essas crianças no Brasil, que, por exemplo, tiveram que doar 200 dólares, 200 reais? 200 dólares. 200 dólares para eles poderem ter também acesso a esse projeto, a esses livros, não é verdade? Isso. Foi difícil montar isso, né? Eles já tinham computadores, já tinham... Eles já tinham computador, né? O professor queria tanto participar que ele inventou uma maneira de angariar fundos, né? Sim. E ainda bem que essa escola de Doral teve compaixão e doou, né? Mas a ideia é justamente essa. Uma turma aqui dos Estados Unidos não pensa só neles mesmos, né? Eles aprenderam com essa atividade de que é importante dividir, de que é importante também ajudar o outro. Então, vai além só do educacional, né? Mas é um projeto gratuito, as escolas podem participar gratuitamente, basta escolas e grupos privados de crianças também, organizações não governamentais também estão convidadas, porque na verdade esse projeto ele está desenvolvendo competência intercultural, né? Porque uma criança, a língua conecta as pessoas, né? Nesse caso o português. Eu estou desenvolvendo agora esse projeto iniciando, né, em Portugal. Então, eu quero que as crianças daqui da Flórida aprendam a se conectar com pessoas de outros países. Porque o português, ele é uma língua pluricêntrica. E a gente precisa ter... Uma pessoa, hoje em dia, né, na nossa sociedade globalizada, nós precisamos de alunos que sejam competentes interculturalmente. Exatamente. É uma língua em expansão também, a língua portuguesa, né? É uma língua em expansão. E a criança que sabe se comunicar, o estudante, a pessoa que sabe se comunicar com competência com uma pessoa de outra cultura, ela se dá melhor na vida, né? Exatamente. Não só profissionalmente, mas ela é um aluno
um adulto mais resolvido, né? Relacionamentos, amizades. Então, todos têm a ganhar. Não Sim. só a leitura, mas também a competência intercultural. Com certeza. E a gente tem a Andréia, desculpa, porque as duas começam com a letra A, então eu olho para as duas, eu falo, meu Deus, uma é a Aline, a outra é a Andréia, Andréia é a Aline, mas agora eu vou aprender, até o final dessa entrevista eu vou aprender. Vai, sim. Então, e Andréia, nada melhor do que termos uma professora de língua portuguesa aqui conosco hoje. Andréia, como tem sido o seu trabalho? Você já trabalhava como professora desde o Brasil? Sim. A minha formação é psicologia e pedagogia. Sim. Eu sempre trabalhei com criança no Brasil, dei aula por muitos anos. Sim. E aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos há 8 anos. Sim. E tive uma filha aqui. E despertou muito essa questão de eu preciso manter o português na minha casa, A necessidade, primeiramente né? para minha filha, porque ela precisa me conhecer por completo, né? A minha história. E eu acho que a língua é tudo isso, é muito além só do que a comunicação, né? Sim. Então, eu comecei a dar aula em português para escolas comunitárias. Depois eu desenvolvi um projeto, escrevi um livro. Sim. E agora eu estou terminando o segundo. Mas eu desenvolvi um projeto de dar aula através da literatura infantil brasileira. Então, cada aula eu trazia um livro e desenvolvia um material em cima desse livro. E eu estou muito feliz porque agora, é até uma novidade que eu vou lançar aqui, que no programa, né? Sim. Que Fala pra nós, né? A North Regional Broward County Library, ela está abrindo as portas. A Rosemary, que trabalha lá, muito querida, quer promover a língua portuguesa. Então, eu e ela, a gente vai começar um projeto chamado Clube da Leitura. É 1 hora de imersão total na língua portuguesa, com atividades, literatura infantil brasileira, tudo das coisas. Música e muita coisa, enfim. E atende crianças de 4 a 10 anos. Vai ser sempre na última segunda-feira do mês. Então, o primeiro vai acontecer agora, dia 28 de outubro. Uau, no meu aniversário! Uau! Que presentão, né? É um presente. Mesmo que não é pra mim, mas é pra toda a comunidade. Sim, sim. É maravilhoso. Que E acho maravilha. que é uma oportunidade realmente muito boa, porque eu vejo a necessidade de muitas famílias que procuram. Eu dou aula particular também de português e a dificuldade de manter a língua. E mesmo com pais brasileiros, né? Porque eles perdem. E eu vejo, porque, por exemplo, a minha filha, ela tem a fluência no português. Sim. Ela está alfabetizada. Mas a língua portuguesa, ela tem muitas questões, né? Então, se você não pratica, você esquece ou você... Você esquece. E tudo que você pode expor o seu filho ao português, em livros, em atividades, em eventos, eu acho que a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? Sim, exatamente. Expor e manter. E eu falei isso da língua porque ela estava fazendo lição de casa outro dia e ela estava fazendo contas. Mãe, olha, essa é 19, 17, 14... Quantos anos ela tem? 7. Aline? Essa é 15. Aí eu, 15? Aí ela fez assim, mãe, 17, 16, 15. E ela, 15. Então a gente precisa sempre estar atento. Relembrar a mente, não é verdade? E usar. E utilizar. E eu adorei a sua questão do seu programa, porque quando você mistura e conecta, porque mesmo que você tente passar o máximo que você pode, eles não estão inseridos lá na cultura do Brasil ou de Portugal. Então, quando você faz essa... E eu achei incrível, por isso que eu te perguntei, só para escola, que eu já queria colocar minha filha. Sim. Porque quando você coloca isso, você aprende muito mais da cultura. Porque a minha intenção, trabalhando com livros da literatura infantil brasileira, é também trazer a cultura. É trazer questões que eles não têm conhecimento, porque aqui não existe. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E eu acho que a gente tem agora, eu não sei, eu sinto, né, que tem mais possibilidades, mas a comunidade às vezes não sabe. Exatamente, o acesso à informação, né? Então eu vejo eu tenho alunos que chegam para mim com 12, 13 anos, com português assim,
sem português. Já está um pouco perdeu, precário, né? Porque isso que eu ia perguntar para vocês, a dificuldade, né, de manter o português na vida das crianças, porque quando os pais chegam com filhos trazidos do Brasil, por exemplo, né, a criança está falando português, mas no momento que elas ingressam ao nível educacional, né, no sistema educacional americano, já começa a aprender o inglês, já interage com as crianças falando inglês, então a criança é como uma esponja, né, como foi falado também durante a Feira da Educação, porque é muito mais fácil para uma criança assimilar novos idiomas do que quando nós já estamos numa idade adulta, né? Então, qual o conselho, o que vocês acham que é importante, né, através desses projetos? O que seria importante para os pais poderem trabalhar com os filhos, né, para eles poderem continuar com o idioma português vivo na vida deles, né? Qual é a maior dificuldade também? Eu acho assim, tanto para quem chega com criança pequena, como para quem tem um filho aqui, existem muitos mitos. Então, às vezes você escuta até de professores ou profissionais ou médico ou fono, olha, tá atrapalhando, tenta manter só o inglês, ou combina um dia de falar inglês e outro português. Eu acho que esse pai, essa mãe, ele precisa estar muito atento e ir atrás de realmente algo científico para ver que é muito mito. Na minha casa, eu sempre falei português com a minha filha, e eu tinha um combinado com ela de pequenininha, que a mamãe só falava português com ela. E às vezes as pessoas falavam, mas é tão rude, né? Você tá no parque, e aí as outras mães estão conversando em inglês, e você vai parar e falar em português. Então, eu não me sentia mal, porque eu falava exatamente assim, pras mães, pras amigas. Olha, desculpa, mas eu tenho um combinado com a minha filha, a gente só conversa na minha língua. Mas só tô explicando isso pra ela. Eu nunca me senti mal. Eu sou imigrante, essa é a minha língua, e é essa língua que eu quero que ela mantenha. Exatamente. Quando ela foi pra escola, ela fica das 8h30 às 3. É tudo em inglês, né? A única oportunidade de português que ela teve é a mãe e o pai. Então, quando ela foi pra escola, que ela ficou todo esse tempo, ela chegava e ela começava a falar um pouquinho de inglês. E eu sempre falava, opa, português, filha. Então é natural. Hoje é natural. Hoje ela já chega e ela começa a falar português. Uma palavrinha ou outra, algumas, né, na construção, acho que até na elaboração da criança que é bilíngue, quando vai falar, eu lembro que ela falava pequenininha assim, mamãe, eu te amo você. Por causa do I love you. É lindo. Ela colocava o you no final, eu te amo você. Então, algumas coisas, né, por exemplo, emagrecer, ela, engordecer, sabe, coisinhas assim da língua que você fala e você vai consertar. É gracioso, né? Mas você vai assim, aproveitando isso e mostrando certo, sem cobrança rígida, é natural. Sabe, eu acho que tem que ser leve, eu acho que tem que ser prazerosa. Eu acho que para criança aprender tem que ser desde pequenininho. Assim, claro, pode começar a qualquer momento, mas se o pai quiser investir desde pequeno, tem que ser uma coisa natural, gostosa, prazerosa, uma coisa tua do teu coração, né? E algo que vem das nossas origens, da nossa tradição, da nossa família, preservar, né, essa língua. E os livros, né, gente? Bem, e a Estrela Cadente, né, como nós temos aqui algumas imagens, até que a Andréia nos compartilhou com a gente, né, foi um dos nominados ao Focus Brasil, né, Sim, eu fiquei muito deste feliz. ano. Eu já me senti uma vencedora só de ter sido nominada. Foi na categoria de literatura. E é o meu primeiro livro, e o livro fala sobre uma menininha que encontra uma estrela cadente no fundo do quintal, e ela tenta ajudar essa estrelinha de todo jeito a subir, a voltar para o céu, mas fala de perseverança, de nunca desistir dos seus sonhos, né, de acreditar. Mas assim, eu acho que os livros também são ferramentas importantes para manter a nossa língua. Com certeza. Né? Desde pequenininho, eu acho que se você expõe gibi, livros, e desde bebê, né? Tem livro de textura, de pano, de... Aí, mas ele rasga. Não, mas tem uns livros que tem as páginas duras, né? E tudo. Então, assim, sempre tem que ter. Sempre. Isso é uma coisa também que eu sempre proporcionei para minha filha. Exatamente. E você vê resultado. Com certeza. Você vê resultado. E olha, gente, só para compartilhar, né? Até como adultos, né? Assim, eu estou aqui no país já faz 20 anos. Eu já estudei aqui. E muitas vezes eu me atrapalho, assim, por exemplo, com a convivência, com a vida da gente, o cotidiano, por exemplo, a gente mistura o tempo todo as palavras. E eu acho que as pessoas não podem ter vergonha. Eu lembro que quando eu cheguei nesse país, as pessoas, eu falava errado o inglês, a gente fala, até hoje eu falo, me confundo.
Mas eu lembro que um professor falou pra mim, e eu nunca vou me esquecer do que ele disse. Ele falou, não tenha vergonha de falar e errar, entendeu? Porque você está se esforçando. E eu acho que a mesma coisa também deve ser falada para os jovens, as crianças que, por exemplo, querem aprender a falar português ou qualquer outra língua. Não tenha vergonha. Falou errado, não, vamos ser corrigidos e continuar pra frente, entendeu? Que você vai aprender a língua de uma maneira ou de outra. Você tem o apoio dos seus pais, o apoio dos avós, entendeu? Os livros também que podem auxiliar no aprendizado. Então, eu acho que não tem que ter medo, né? Sim, sim. E a língua é evolução, né? Assim, ela evolui. Por exemplo, o espanhol aqui já tem tomado muitas palavras já estão misturadas com o inglês. Então, eu acho também que nem você falou, gracioso, né? Engorda você ou... emagrecer e engordecer. Engordecer. Nunca se sabe. Talvez daqui a anos... Isso vai acontecer na nossa língua, uma evolução, novas palavras são criadas, não é verdade? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa língua. Sempre estão ocorrendo mutações, né, na língua. Por isso que é importante manter a cultura, por isso que é importante manter aquela conexão. Sim. Com a cultura, porque a língua ela está conectada com a cultura. Exatamente. Né? E se você tem um interesse por algo, você vai buscar, né? Se você incitou no seu filho, né, o amor ou o valor pela cultura brasileira, ou se você conhece um amiguinho, se você tem um amiguinho virtual lá do Brasil ou lá de Portugal, a língua ela vai ter mais significado. E tudo aquilo que tem mais significado pra gente, a gente mantém. E é uma motivação também. É uma motivação, é um vínculo. Exatamente. E qual é por exemplo, a dúvida dos pais, a preocupação maior dos pais aqui que vocês veem quando eles ingressam os filhos para estes projetos, assim, o que vocês veem de mais, né, a respeito de buscar serviços, ou meu filho não está se comunicando, não quer falar comigo, como é que é? Eu sinto que tem muitas dúvidas, né? Assim, eu acho que os mitos são os que o fator que mais atrapalha. Desculpa, o microfone. Os mitos, eu acho que, assim, é o fator que mais atrapalha. Eu acho que a falta de informação, né? A falta de informação, porque a criança, ela pode ser exposta a várias línguas desde pequena. Não vai atrapalhar em nada, pelo contrário, você está dando a oportunidade de seu filho ser bilíngue, né? E eu acho, assim, incrível conhecer amiguinhos, né, que convivem com a gente, da minha filha, que falam 3, 4 línguas por conta das famílias serem multiculturais. E isso também é uma inspiração para ela. Mas eu acredito que a nossa comunidade brasileira tem um pouco de falta de informação em relação a... Eu não quero prejudicar. E eu falo isso porque quando eu cheguei aqui e quando eu engravidei, eu também tive essa mesma dúvida. E eu fui atrás para saber o que era certo, para eu poder fazer para ela melhor. E eu falava, nossa, será que primeiro, então, eu falo só português? E para alfabetizar a mesma coisa. Mas será que eu já mostro e começo a alfabetizar ela, mas ela não foi alfabetizada ainda em inglês? E tudo isso é simultâneo no cérebro, e todas as conexões, eles estão preparados para tudo isso. E a gente não pode temer. Então mantenha e fale português. E se você tem alguém próximo que fala espanhol, que fale espanhol com a criança também. E vai para a escola falar inglês. O vizinho fala francês? Deixa falar francês com ele. Sim. Porque eu acho que são oportunidades e a gente está aqui, a gente precisa aproveitar. As pesquisas mostram, né, que alunos bilíngues, eles têm melhores resultados no SAT, né? E pesquisas mostram também que no início, tudo bem, a criança até pode ser um pouco mais devagar para adquirir o inglês ou o português, mas de acordo com os anos, ela vai chegar lá, vai ficar balanceado, vai ficar nivelado. Porque cada uma tem um ritmo, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho assim, mais que é o ritmo da criança. Ninguém anda no mesmo momento, começa a andar, não existe uma data certa para começar a falar. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de aprendizado, de cognição, de tudo. E nada justifica você não expor e não manter a sua língua. Sim. Então eu acho que... Imagina para um futuro também, né? Que de acordo com algumas pesquisas, eu estava lendo a respeito para a gente poder falar sobre essa pauta hoje, que deixa eu ver aqui, jovens da segunda e terceira gerações
radicados nos Estados Unidos estão a usar a língua não apenas no diálogo com seus avós e pais, mas vem como uma forma de valorização profissional. Porque imagina o leque de possibilidades quando você sabe mais de uma língua. Pode trabalhar em outros países ou pode se relacionar com pessoas de diferentes culturas. Então, no nível profissional... Amplia. Sim, É um plus, né? Amplia o seu nível profissional, amplia a sua visão, como eu falei antes, de interculturalidade. Aprendendo um idioma não é só aprender como se comunicar em outra língua. Não, é aprender pragmáticas diferentes, é aprender práticas sociais diferentes. Então você se torna um cidadão global. É aquele que a gente chama, né, de cidadão global citizenship, né? Cidadania global. Exatamente. Bem, e pra gente, eu sei que tem tanto assunto pra gente conversar a respeito desses projetos, né? Eu sei que tem papo para muitos programas. Exato. Mas, por exemplo, para os pais, para as pessoas que estão nos assistindo, se eles querem buscar mais informação sobre estes projetos, então, Aline, fala para nós do seu projeto, aonde que nós podemos ver tudo isso? Para escolas ou pais, famílias que queiram também fazer parte do nosso Clube Virtual do Livro, né? Eles podem contatar a editora Sem Fronteiras, com certeza. Sim. E também podem podem ir na página do Facebook. Coloca mais para pertinho, assim para eles poderem ver. Isso. A cor mudou. Esse livro, ele tá à venda no Amazon, os dois, né? Estão à venda no Amazon. E para participar desse projeto, eles podem acessar Clube Virtual do Livro, a página do Facebook, Clube Virtual do Livro. Depois eu posso mandar o link. Por favor. Também podem me mandar uma mensagem, né? Não sei se posso dar o meu telefone. Claro, depois a gente aqui. coloca o link Isso. direitinho, sem Então, problemas. mandar o link, mandar o telefone de acesso do projeto. Vocês podem divulgar também, porque nós temos aqui alguns ouvintes que mandaram mensagens, eu vou compartilhar aqui com vocês então daqui a pouquinho. E aí a gente pode compartilhar também nesse Facebook Live, né? Colocar informação, links, para que as pessoas possam acessar. Até, desculpa te interromper, que nós temos aqui algumas pessoas, a Naides fala que a Aline faz um trabalho incrível, parabéns. Aí temos aqui pessoas que estão compartilhando este link com outras pessoas. E temos a Dina, que está falando aqui, meu filho de 8 anos, ele nasceu aqui nos Estados Unidos e ele fala e já está lendo em português. Na minha casa só falamos português, amigo brasileiro que fala português querendo falar inglês na minha casa não rola. Sempre proibi os amigos que vinham do Brasil querendo aprender inglês com meu filho. Nossa, Dina, que legal, né? E obrigada por compartilhar com a gente. Dina. Parabéns, né? Então, do pezinho pra dentro a gente fala o português e do pezinho pra fora fala o inglês, né? É legal, é uma maneira, uma regrinha legal de poder melhorar, né? Assim, poder compartilhar os dois idiomas com a família e com os amigos, né? Isso aí. E agora você, né, Andréia? Por favor, compartilha para nós informações de como poder ter acesso a seus livros. O meu livro tá na Amazon. É só buscar por Andréia Skromovas. Eu posso pôr o link, talvez, né? Claro, depois. claro. E eu gostaria de deixar também, se eu puder, o link do Eventbrite para o Clube da Leitura. Claro. É um programa gratuito para crianças de 4 a 10 anos, toda última segunda-feira do mês, começando dia 28 de outubro. Já está o convite feito para na North Regional Broward County Library, Coconut Creek. Perfeito, a gente já vai postar para vocês assim que nós terminarmos aqui a transmissão ao vivo do Facebook. Mas eu queria agradecer a todas vocês pela presença, né? Muito obrigada por vir e Eu que agradeço. muito sucesso na divulgação da língua portuguesa, que continue ainda mais essa expansão, né? Do nosso idioma aqui nos Estados Unidos. Parabéns mesmo pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada a todas vocês. Bem, gente, e antes de terminar, eu quero dar um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. Primeiramente, a Sling TV, que ela oferece o pacote Brasil Mega com 5 canais no idioma português. Então é muito legal, né, que vocês tenham este acesso à TV Globo Internacional, Record TV Américas, PFC Internacional, Band Internacional e Band News, neste pacote que é apenas $35 por mês. E vocês têm a chance de experimentar
Tudo isso por 7 dias totalmente grátis. Então corre lá que é por tempo limitado. Acessem ao sling.com/Brasil para mais informações. E claro, com o restaurante e bar de pizza, que oferece esse maravilhoso buffet por peso, com a comidinha brasileira que só eles sabem fazer. Então, eles já estão abertos de terça a sábado, às 11 horas da manhã. Então, se tá na hora do almoço, tá na hora do de pizza. E por último, hoje, né? Hoje é dia 10, então é o último dia da Florida International Trade and Cultural Expo, que está sendo realizada pelo condado de Broward. E está convidando a todos para participarem no Centro de Convenções do Condado de Broward, onde vocês podem conhecer compradores e vendedores de mais de 60 países. Então, se dá tempo ainda, registrem-se, que é gratuitamente pela FITCExpo.com. Se não deu esse ano, pode ser que o ano que vem, né, a gente possa se registrar, vocês podem se registrar e participar. Então, agradeço a todos a presença de vocês, muito obrigada, e na semana que vem nós temos muito mais aqui do Tá Na Hora em nosso Facebook Live. Tchau, tchau!